Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição desta segunda temporada do programa Informalidades. Foi um programa que marcou há uns anos atrás na imprensa no Concelho de Odivelas, foi de férias 10 aninhos e está aqui de novo. Eu chamo-me Henrique Ribeiro, sou do Diário de Odivelas e neste programa, ou nestes programas, vamos ter o apoio imprescindível do David Braga, na produção e também na imagem, e como convidados, no nosso painel, José Simões, José Carlos Pires, João Carvalho, Miguel Ramos e Rui Santos. Estão aqui, meu convite pessoal, estão aqui na qualidade de cidadãos e não representam qualquer estrutura ou instituição. São as suas ideias que aqui estão e as suas ideias que vão transmitir. Vamos discutir tudo e mais alguma coisa. A característica do Informalidades é do buraco da rua ao buraco da camada do ozono, portanto, tudo cabe, porque as ideias e as conversas são como as cerejas. José Simões, tivemos a 10 de março eleições para o Parlamento. É das eleições legislativas que saem os governos. As eleições de 10 de março deram um abanão muito grande na Assembleia da República e temos pela primeira vez uma Assembleia de qual saiu um governo que pode ser muito periclitante. O que é que tu achas? É para durar? É para lavar? É para ficar? Bem, Henrique, boa noite. Obrigado pelo convite. Cumprimentar os colegas de painel e as pessoas que nos veem lá em casa. O que eu tenho a dizer sobre isto é que o paradigma político mudou. Hoje em dia há 3 grandes forças políticas. Temos uma derrota da esquerda, temos uma maioria à direita e o crescimento do Chega é realmente avassalador com 18% dos votos, o que lhe dá 50 deputados. Temos o PS que perde uma maioria absoluta, fica só apenas com 28%. E o que é certo é que houve aqui uma tentativa da parte do Chega para fazer uma convergência com a AD para uma governação à direita. Bom, o não é não. Isso depois mais à frente iremos ver em questões de responsabilidade, porque há uma responsabilidade também da direita governar com ideias de direita, por isso é que as pessoas deram essa maioria aos 2 partidos. Eu digo, neste caso, uma coligação com o CDS. Mas aqui também dizer que o PS teve 8 anos para fazer as grandes reformas do país e não as fez. Por isso é que obteve este resultado. Dizer também que vamos ver como é que no futuro se avizinha, como é que se irão dar, ou seja, as negociações para as medidas do governo, isto no sentido do governo, como é um governo minoritário, salvo seja, vai ter que negociar medida a medida e veremos, não é? Estamos todos numa expectativa do que é que poderá acontecer no futuro. É a minha opinião sobre isso. Mas achas que é possível cair? Eu acho que está tudo em aberto. Acho que está tudo em aberto, até porque a AD já escolheu o seu interlocutor, que é o PS, né? Portanto, votar PS ou PSD, neste caso, é a mesma coisa. Pelo menos é a ideia que passa para as pessoas. Quem vota à direita fica com essa sensação. José Carlos Pires, o que é que tu achas? Primeiro de tudo, boa noite. Obrigado, Henrique, pelo convite. Nosso amigo David ali na parte técnica. Boa noite também extensivo aos meus colegas de painel e às pessoas que estão em casa. Eu, pessoalmente, penso que, se calhar, o Presidente da República tinha condições para que o governo não tivesse caído e que o PS, com a sua força maioritária e com a maioria, poderia ter feito um outro tipo de governo, como já acontece noutros países e como já aconteceu em Portugal. É verdade que os resultados
dá a vitória ao PSD, apesar de ser por uma pequena diferença. Há um crescimento do Chega, essencialmente, na minha opinião, derivado de vários fatores, desde o populismo à comunicação social, e o que eu penso é que este governo, portanto, vai ter algumas dificuldades em governar. Mas vai ser um governo pior para a população, vai estar em causa algumas conquistas, como o Serviço Nacional de Saúde e outras, vai haver um agravamento dos serviços públicos, um favorecimento dos grandes grupos económicos, vê-se já pela baixa que vai ter do IRC, e vamos ver como é que vai ser a resposta a muitas promessas que prometeram, principalmente aqueles grupos de trabalhadores que, junto das eleições, alguns deles já estavam há vários anos, como os professores, mas temos também os polícias, o pessoal da saúde e não sei quanto, e portanto penso que vai ser um governo que terá de governar com pinças, terá-se de governar com acordos pontuais, para ver se o governo consegue ter alguma vida longa, se assim se pode dizer. Na tua opinião, estes resultados eleitorais foram um voto de protesto? Foi mais que uma vitória do Chega, uma derrota do resto dos partidos que têm andado por aqui nestes 50 anos de abril? Eu punha a balança nos dois lados. De um lado, há um voto de protesto. Há um voto de protesto, há um voto de pessoas que estavam, se calhar, diziam que estavam fartos de casa e casinhos e problemas e saídas de ministros, entradas de ministros e não sei quantos. Depois há aquilo que nós vemos, e basta ver as audiências mensais dos minutos que cada pessoa tem na televisão, em que o Chega, portanto, teve uma comunicação social muito grande, teve uma parte de tecnologia em termos de muitas vezes com notícias que nem correspondiam à verdade, e que fez com que tivesse esse crescimento. Em relação ao PS, há o próprio desgaste que está no governo, depois há a CDU que perde 2 deputados, e há a subida do LIVRE, uma esquerda diferente, talvez, as pessoas de esquerda quiseram votar de maneira diferente, mas penso que os resultados são o que são. Não vai ser fácil a governação, na minha opinião, porque não há uma maioria, se assim se pode dizer, de ideias, de partidos. Eu, por exemplo, lembro-me que na Holanda, ainda recentemente, tiveram 1 ano e meio em que o partido que ganhou as eleições, fez várias tentativas de acordos, tentou esticar a corda para um lado, para o outro, falar com A, falar com B, e não conseguiu. E, portanto, por exemplo, aqui na nossa vizinha Espanha temos o caso que tiveram de ir aos partidos nacionalistas, que tinham 2, 3, outros que tinham 3, 4, para que houvesse uma maioria, mas que também é uma maioria, como toda a gente sabe, dos partidos nacionalistas, de um momento para o outro, pode acontecer um voto fácil, se isso pode dizer, não é? João Carvalho. Boa noite. Cumprimentar o Henrique e o David Braga, cumprimentar as pessoas que estejam a assistir e os membros deste painel. É evidente que as eleições de 10 de março tiveram um resultado final em que o povo português decidiu criar um panorama que é relativamente original na política portuguesa, pelo menos nestes últimos anos que eu me lembro, e que transporta responsabilidade para toda a gente que está representada na Assembleia da República. Em primeiro lugar, para o PSD e o CDS e o Governo, que efetivamente vão ter que governar muito colados às promessas que fizeram e fazê-lo com bastante precisão, e isso já está a acontecer. Já estão marcadas negociações com algumas entidades das carreiras da segurança, dos professores e de outras carreiras da função pública. Vamos com calma, porque efetivamente a única coisa que ainda foi à Assembleia da República foi o programa do Governo. Outras coisas vão ter que ir e vamos ver como é que elas vão feitas. O Governo ainda vai reunir para formalizar as leis que vão, nomeadamente, entrar em linha de conta com as alterações ao IRS, ao IRC e outras eventualmente. Mas para mim, o principal, de facto, destas eleições
foi o protagonismo que a Assembleia da República vai ter neste mandato e nestes tempos mais próximos. E isso a mim, digo com toda a sinceridade, agrada-me profundamente, porque a Assembleia da República é um órgão democrático e todos aqueles que estão lá representados devem utilizar, de facto, a Assembleia da República para ser o palco, à vista de toda a gente, das medidas que vão abranger o governo português. Isto aplica-se, evidentemente, ao PSD e ao CDS e ao governo, aplica-se também ao Partido Socialista. Devo lembrar que o partido de Pedro Nuno Santos é um líder recente. Ainda muita gente dentro do Partido Socialista se calhar precisa de solidificar, digamos, as cadeias de funcionamento, nomeadamente na Assembleia da República. É preciso ver que já em relação a alguns aspectos correntes daquilo que se prevê vir, nomeadamente o próximo Orçamento de Estado para 2025, já há pessoas dentro do Partido Socialista que aconselham Pedro Nuno Santos a ser um pouco prudente, e devo dizer que ele tem sido prudente. Pedro Nuno Santos tem sido prudente, ao contrário do que muita gente podia prever, seria um líder radical de bota abaixo. Eu penso que ele tem sido prudente. E penso que dentro do Partido Socialista já há opiniões no sentido de haver alguma parcimónia na atuação do partido e ser um pouco também reconduzir para as questões que venham a aparecer no dia-a-dia. Em relação ao Chega, para mim a principal curiosidade vai ser o que é que André Ventura vai fazer de 50 deputados. Porque, efetivamente, eu, pelo menos agora no programa do Governo, não sei para que é que são 50 deputados, porque só o André Ventura é que fala, continua a falar. Vamos ver o que é que valem estes 50 deputados. Se de facto foram buscar algumas pessoas, umas por terem sido do PSD, outras por serem pessoas com alguma capacidade para desenrascar algumas coisas, mas é na Assembleia da República que nós queremos ver o que é que vai ser o Chega. E não é só o André Ventura. Vamos ver o que é que valem aqueles 50 deputados, ou se são de facto, digamos, um bando rebelde errante que caiu agora ali na Assembleia da República, esfiados por um homem que é sempre um protagonista. Eu espero que aquilo não seja a Igreja Universal do Reino do Ventura, porque ao fim e ao cabo é aquilo que até agora se tem visto. Em relação aos outros partidos, é evidente que o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE estão a fazer o seu papel, avançaram a doer com uma moção. É evidente que tem a sua capacidade, portanto, de movimentar a esquerda, e é evidente que o Partido Socialista vai estar também um pouco condicionado por estas investidas do seu lado esquerdo, e vamos ver o que é que isto vai dar finalmente. Mas repito completamente, agrada-me particularmente o protagonismo que a Assembleia da República vai ter em todo este mandato. João, achas que dentro do PSD surgirá um movimento que obrigará o não é não a ser um ninho? Já vi os Passos Coelho a aparecer, não se sabe bem de onde, a dizer que se calhar tem que se fazer alguns consensos. Vimos Cavaco Silva também a ressuscitar muito ativamente. Isto pode ser uma força de pressão contra Montenegro? Não, Passos Coelho para mim é claro. Ele está-se a posicionar para ser candidato a Presidente da República e toda a sua atuação agora e a partir de agora vai ser nesse sentido, não é? E aliás não se coíbe muito ao falar do André Ventura e o André Ventura dele de estarem um pouco em sintonia em relação a esses aspectos. E portanto é isso. Para mim, Passos Coelho, a única coisa que está a fazer é posicionar-se para ser candidato a Presidente da República. Portanto, não vai ser sempre não. O não sempre não é o que eu digo. A Assembleia da República é que manda. É na Assembleia da República que vamos ver. É evidente que há matérias em que o Chega será chamado, digamos, a mostrar de facto se efetivamente as defende ou não, mas isso é no contexto da Assembleia da República, das votações, etc. Não há... E para mim, uma das curiosidades em relação ao PSD é ver o que é que vale o Leitão Amaro, que é a pessoa que vai estar
na crista da onda para fazer o trabalho na Assembleia da República e negociar com todas as forças políticas. E com todas, é com todas. Depende dos temas, não é? Há temas em que efetivamente serão chamados uns partidos, outros em que serão chamados outros, e vamos ver qual é o resultado final. A Assembleia da República rules. Miguel Ramos, o Pedro Nuno Santos chega a secretário-geral do PS com este presente envenenado de ser constituído um líder da oposição com esta relação de forças na Assembleia da República. O que é que isto vai dar? Em primeiro lugar, boa noite a todos e a todas que estão a ver lá em casa, cumprimentar o painel, agradecer ao técnico de imagem e som David Braga e deixar aqui uma mensagem de parabéns ao Henrique. Tem sido um esteio na comunicação social de Odivelas, foi transversal a vários projetos jornalísticos, sempre com a independência e com o rigor que o caracteriza, e aproveitar para agradecer o convite que foi feito ao Miguel Ramos. O Miguel Ramos, que não consegue despir o casaco do PS, e por não conseguir despir o casaco do PS, vai dizer muito abertamente que de todos os líderes que concorreram ao Primeiro-Ministro, de longe, o Pedro Nuno Santos seria o mais bem preparado. É aquilo que eu costumo dizer, um verdadeiro carreirista político. Sabia o que recebeu, sabia o projeto que tinha para o país e tem a noção que tem um partido que não vai permitir que o PS seja a muleta do governo. Se até aqui há que respeitar, e acho que o fez muito bem, no sentido de quem ganhou tem que liderar, quem liderou tem que formar governo, mas vamos desmistificar duas coisas. Primeiro, há duas maiorias na Assembleia da República. Há uma maioria à direita com o Chega e com o PSD, uma maioria clara de direita, mas também há uma maioria que pouca gente gosta de falar, que é uma maioria ao centro, ou seja, o chamado Bloco Central parece que assusta muita gente. Eu, em tom de brincadeira, disse que nestes 30 anos já tive a oportunidade de trabalhar com o PSD, com o PS, com a maioria e com a CDU, e dei-me sempre muito bem a trabalhar. Ou seja, nunca me assustou o Bloco Central, não me assusta se o PSD transformar o não que é não em não que é sim, porque verdadeiramente mostrará, não na Assembleia da República, mas a outro nível, aquilo que o Chega vale. Porque o Chega hoje é o quê? O Chega hoje é o André Ventura, são 50 deputados e depois é um buraco que nós esperamos todos que, quando começa a governar, mostra a sua verdadeira qualidade. Porque é muito fácil olhar para um Primeiro-Ministro e apontar o dedo porque tem que tomar decisões. É muito fácil olhar para um Presidente de Câmara e para vereadores que têm que tomar decisões e apontar-lhes os erros. A verdade é que nós olhamos para o Chega e apontamos o que em lugares de desfia. Os poucos que tiveram lugares de desfia saíram passados uns meses. Acho que alguns nem se aguentaram anos, se calhar aqui com exceção de Odivelas, nos lugares de desfia. Ou seja, eu acho que é de saudar a escolha do povo português. Acima de tudo, há que a respeitar. Ganhasse por um voto, por 1000, por 50, há que respeitar. Mas há que assumir verdadeiramente, e se calhar neste painel muitas vezes irão ouvir uma velha frase que eu dizia há 10 anos, que é preciso às vezes agarrar os bois com os cornos com força, como se fosse uma pega difícil de fazer, e perceber se o PS vai ser oposição. E não vale a pena querermos chamar outro nome. O PS, com o Pedro Nuno Santos, vai ser oposição. Porquê? Aprendeu com a derrota, vai aprender o caminho que tem que fazer e o trabalho que quer mostrar aos portugueses para voltar a merecer a confiança dos portugueses. E aqui, muito claramente, quando eu dizia, e para não mistificar a palavra carreirista, verdadeiramente o Pedro Nuno Santos é um animal político. E há algo que o diferencia de muita gente no PS e de muitos dirigentes do PS. Quando há que tomar decisões, Pedro Nuno Santos, a bem ou a mal, mas quase sempre bem, tomou decisões.
E temos o exemplo, andamos há 50 anos para decidir o aeroporto e por este andar vamos estar mais 50 anos a decidir o aeroporto. Agora, o Pedro Nuno Santos não era o líder do anterior governo, foi ministro, saiu, diria, um pouco incompatibilizado com o primeiro-ministro, se calhar agora podemos dizer na altura seria menos simpático, mas a verdade é que o Pedro, como líder do PS, sabe o caminho que tem que fazer, fez o caminho em toda a estrutura, sabe o partido que tem, sabe a força do PS. Uma força do PS que aqui em Odivelas mais uma vez se manifestou. O PS voltou a ser o partido mais votado em Odivelas, sinal que os odivelenses se revêem no Partido Socialista em Odivelas, e agora cabe ao Pedro Nuno Santos, a nível nacional, fazer esse caminho, ter a humildade clara de perceber que se ganha por um e perde-se por um, e a verdade é que o PS perdeu. A direita ganhou, a direita tem a responsabilidade neste momento de se entender. Corremos o risco, sim, verdade, de ter os problemas que aconteceram em Espanha, de ter muitos dos problemas que aconteceram em Itália, dos problemas que aconteceram na Holanda, mas esse é um dos problemas, acima de tudo, do populismo. É muito fácil prometer. É muito fácil hoje em dia, eu cada vez que olho para o André Ventura, isto não é fazer nenhum tipo de crítica, continuo a ver o comentador de futebol da CMTV. Eu ainda não vi verdadeiramente algo diferente do comentador de futebol da CMTV. É um líder de um grande partido, neste momento é um líder do terceiro grande partido, mas um pouco como dizia o João Carvalho, é quase que o Papa lá da religião que eles estão a profetizar e que tem alimentado muitos dos portugueses na senda de acreditarem em tudo o que sai do André Ventura. Atenção que isto não quer dizer que não chega pessoas boas, pessoas que se calhar não teriam capacidade de aparecer no anterior espectro político e que agora podem vir a ter palco, mas há uma grande diferença entre falar e fazer e dizer e fazer e prometer às vezes aquilo que sabemos que já à partida não conseguimos fazer, do que aquilo que é estar no poder e de facto ter que depois trazer medidas, e estes primeiros dias de governo auguram algo de muito mau e para mal dos nossos pecados para o nosso país, mas como já aqui foi dito e bem, foi a escolha dos portugueses e há que respeitar e começarmos esse caminho. Falaste em Bloco Central, isso quer dizer que vês alguma possibilidade de o PS viabilizar grandes coisas deste governo? Basta acontecer uma pandemia, por exemplo. Basta a guerra e os acontecimentos neste momento no Médio Oriente tomarem uma escala completamente diferente. Basta que a Rússia avance pela Ucrânia adentro e que os países da velha Europa, Portugal, Espanha, Inglaterra, tenham que tomar aqui decisões que não é andar a brincar às eleições, e se isso acontecer de forma abrupta, como aconteceu durante a pandemia, se calhar um dos poucos caminhos viáveis para o país é o PSD entender-se com o PS e vice-versa. Não poderemos, a meio de uma guerra, andar a brincar às eleições, e esse é um problema que temos que fazer, porque neste momento aquilo que estamos a fazer é um experimentalismo que pode ser muito perigoso, que é de manhã há um acordo com o Chega, depois à hora do almoço já não há, depois vamos mandar uma carta para não responder à carta do PS, que o PS já tinha mandado no dia anterior, e andamos aqui um pouco a brincar, mas este tempo também é propício para isso. Sabemos o que é que nos trouxe aqui. Anda-se a medir forças? Anda-se claramente a medir forças. Aquilo que o Presidente da República fez foi andar a medir forças com o sistema judicial e perceber que conseguia ter força para fazer cair um governo que tinha maioria absoluta, e não vamos estar aqui a discutir, mas podemos discutir, quando se diz que o governo nada fez. Eu lembro-me assim, de repente, 50 medidas que o governo socialista tomou, que não foram, aliás, iremos ver se o PSD e a AD as conseguiram cumprir, iremos ver as dificuldades que é prometer e agora ir cumprir a descida no IRS. Não é uma descida no IRS como estão agora a fazer contas, que dá 10 euros. É a tal descida no IRS que de facto iria permitir às jovens famílias
fazer o grande investimento da vida delas e poderem criar um fundo para terem uma vida completamente diferente. Não é isso. Não é prometer aos professores que era durante a legislatura, bem, e agora se calhar já temos que atravessar a legislatura. Não era dizer às forças de segurança que era possível chegar a todas e agora se calhar vamos gradualmente criar aqui um plano para fazer. Não. Eu costumo dar este exemplo. Às vezes, à frente de grandes governos, é preciso estarem engenheiros, matemáticos, pessoas dos números, que saibam fazer contas de somar e subtrair. Porque mais importante que tudo o resto, acima de tudo, é saber somar e subtrair. E há muita gente que não sabe fazer. Fazem falta engenheiros no governo. Não fazem falta pessoas que saibam somar e subtrair. Eu acho que este circo recente tem que ser perdoado ao PSD. Aliás, estamos numa informalidade e as pessoas que me conhecem sabem que eu sou muito frontal naquilo que digo. O PSD tem logo uma prova de fogo inenarrável. Começam logo, fazia-me lembrar o Guterres a fazer contas de cabeça em direto e que se enganou claramente. Acho que tem que haver, e não é uma palavra para tirar o mérito a quem está a falar, mas acho que tem a haver alguma condescendência com estes primeiros dias de governo. Ganhou, há que deixar assentar a poeira, há que ver, já estão a fazer chamadas, já estão a receber sindicatos, há que deixar fazer isso. E há que deixar ver, efetivamente, o que é que eles vão conseguir fazer de diferente daquilo que o PS disse que ia fazer. Isso é que é o importante. O importante é, de repente, pararmos e percebermos onde é que estamos e para onde é que vamos. Sendo certo que, na minha modesta opinião, a seguir às europeias, provavelmente, com a apresentação do próximo Orçamento de Estado, teremos um grave problema em Portugal, que só poderá ser ultrapassado, entre aspas, com a abstenção do PS, porque se o PS vota contra e o Chega não é adoçado de alguma forma, o governo cai. E vamos para eleições, porque a verdade é, não nos podemos esquecer que o líder do Chega, e agora em tom de brincadeira, chega a casa e tem lá o coelhinho para fazer festinhas. Ele gosta. Ele sempre gostou. Qual é que é o problema? Agora, temos aqui um problema. O homem gosta de festinhas, alguém tem que lhes dar. Não vai ser o PS, como é óbvio. Rui, Então, boa o noite. que é que sobra para ti? Antes de mais, dar aqui as boas noites aos colegas que estão aqui. Quem vai assistir a isto, infelizmente por motivos técnicos, não foi possível a emissão em direto. Agradecer a presença também do Braga, que me deu ver, e ainda bem. E agradecer também ao Henrique, não só pelo convite, mas por retomar este projeto de uma forma muito isenta e pragmática das coisas. O que sobra para mim, acho que toda a gente já falou sobre isto, não é? Sobre os resultados das eleições, o trabalho que vai ter que ser feito na Assembleia da República. Neste caso, eu queria realmente buscar aquela questão do próprio trouxeste, do aparecimento assim de repente do Passos Coelho. Eu não sei se ele está-se a preparar para ser eleições para Presidente da República ou para também tentar ser neste cenário de haver do governo cair, haver eleições, forçarem um congresso interno também no PSD, ele voltar a querer ser um novo Primeiro-Ministro. Não sei. Mas que ele realmente aparece porque deve estar farto de estar em casa e não fazer nenhum, parece. Aqui se calhar, sobre a governação, o Miguel acho que disse tudo, temos de dar um bocadinho de meio tempo ao tempo, mas já sabemos de antemão que as classes mais fracas já vão levar por tabela. Os grandes grupos já estão a ser protegidos, não é? Porque a tal fabulosa descida do IRC, mas também temos que esperar um bocadinho. Sobre o crescimento do Chega, eu não creio, é uma opinião muito particular, já tive com outras pessoas, eu não creio que todos nós somos um pouco culpados deste crescimento, fosse pelo voto de protesto, fosse por ignorarmos daquilo ser um partido unipessoal, porque tem sido, e essa é a verdade, e também pelo tempo de antena, não só que o Chega tinha, mas que todos os outros partidos também davam. Não é? Porque o Chega é financiado aqui, o líder disse uma mentira, porque não sei o quê. Acho que nunca houve aqui um projeto de pedagogia dos outros partidos para desmontar tudo aquilo que o Chega pode representar. É a minha opinião, dava trabalho imenso. Se é para as próximas eleições, se calhar não serve. Mas também
não duvido que realmente não devemos assistir a grande trabalho do Chega na Assembleia. Basta ver os nomes que lá estão, não acredito. Na Assembleia da República, como se digo isto. Pronto, e o resto, ser o último, tem esta desvantagem. Não quero deixar não quero arrumar este tema e passar aos outros sem vos voltar a ouvir, porque já houve aqui algumas questões levantadas que devem ter feito franzir alguns narizes. Portanto, queres dizer mais alguma coisa? A única coisa que eu gostaria de acrescentar aqui é que tem que se habituar à nova realidade. E eu, por acaso, achei imensa piada aqui ao Miguel Ramos e gostei e gosto da frontalidade dele. É a primeira vez que estou a debater com ele e gosto das formas como ele, aquelas expressões populares que ele usa, gosto. Mas também tenho uma para si. Se não gostam, comam só as batatas, porque a verdade é que o Chega teve, e que eu concordo com ele, a incompetência de quem esteve no governo nestes últimos anos. O Chega surge de onde? Surge exatamente disso. Não se identifica nos grandes partidos, neste caso da esfera do poder, PS e PSD. Mas quer entrar na esfera do poder. Quer entrar na esfera do poder. É um partido que quer governar. Agora, relativamente, ouvi falar aqui em preocupação com os deputados do Chega, eu acho que tem que se preocupar com as propostas que o Chega leva à Assembleia da República e não quem é que são os deputados do Chega. Além disso, o Chega é um partido pequeno, recente, 5 anos, tem muito para crescer. Temos de dar tempo ao tempo. Portanto, isso aí pode-se dizer muita coisa, retóricas líricas, isto. Bem, eu respeito. E é para isso que estamos aqui a debater. Mas, obviamente, que o que as pessoas querem é ir a um hospital e ter médicos. As pessoas querem ter dinheiro no bolso, as pessoas querem ter uma boa qualidade de vida. É isso que interessa às pessoas. E é isso que quem tem governado não tem garantido. Podem dizer que deram as medidas tais e tal. Não se garante. Por isso reflete-se nas eleições. E esta é que é a realidade. Podem contornar como quiserem. Isso. O Chega no governo fazia milagres. Eu não sei. Mas nunca lá esteve. E os outros que lá estiveram têm-se visto o que é que têm feito. José Carlos, queres... Principalmente o milagre, por exemplo, está a acontecer na Argentina, em que desde que entrou um partido populista para o governo, e nós vemos o que está a acontecer na Argentina. Só 2 ou 3 apontamentos muito rápidos. Um em relação aqui ao aparecimento do nome do Cavaco Silva, também acho que ele está a tentar juntar todos os cacos à direita do PS. Por isso é que ele, numa das últimas intervenções, já encostou o Paulo Portas de lado, derivado de uma situação que teve de assinar, porque não confiava em não sei quanto. Dizer o Passos Coelho. O Passos Coelho. O Passos Coelho. Troquei o nome, peço imensa desculpa. Portanto, acho que há essa situação, mas também não me admirava nada que, se isto corresse mal, houvesse depois internamente dentro do PSD uma clivagem em termos de tentar unir os tais Cavacos e os Passos Coelhos e tudo numa maneira diferente de pensar. Em relação ao governo, isto não é bem igual, mas isto pode acontecer. Tal como aconteceu quando foi para a eleição do Presidente da Assembleia da República, que de manhã era uma coisa, à hora do almoço era outra. E depois foi aquela situação de 2 ou 3 votações e que teve de ser para o outro dia e depois era o outro que dizia que era daquele e depois a culpa era do outro. Também pode acontecer, como por exemplo, apesar de não ser igual, nos Açores têm passado uma série de propostas do governo do PSD com as abstenções do Chega. Apesar de ser uma coisa diferente, nós sabemos que é portanto, uma coisa diferente. Vamos ver como é que vai ser agora também na Madeira, vai haver eleições também brevemente na Madeira, mas isso acontece. Agora, eu pessoalmente penso que o PSD irá tentar jogar proposta a proposta, principalmente aquelas consideradas mais importantes, vai tentar, portanto, jogar no espectro mais à sua esquerda, do PS, se calhar às vezes à direita também com o Chega, com as abstenções para passar, porque realmente isto está muito dividido. E há aqui um fator que se calhar ainda dividiria mais, mas uma das grandes controvérsias que neste momento se põe em relação à nossa Assembleia da República e que tem sido abordado em todos os jornais, sejam eles diários como os semanais, por várias pessoas de vários quadrantes políticos, é a questão
dei exemplo dos Açores, de ser criado também para a Assembleia da República, portanto, um número de deputados com os restos dos votos que não elegem. O que isso, se fosse agora a acontecer, portanto, com os resultados de agora, o PSD, o PS e o Chega foi os que tiveram mais, portanto, menos votos para eleger. Depois havia partidos como o ADN e outros que tiveram quase perto de eleger um deputado ou eleger um segundo deputado e não elegeram, portanto, que era o chamado círculo de compensação. Isso é Eu penso que isso vai ser levantado novamente numa das próximas, não digo já, mas numa das próximas sessões da Assembleia da República, por alguns partidos que já disseram que vão levantar esse problema. João Carvalho. Só uma pequena questão. Esta questão das contas, eu acho curioso que as pessoas agora se tenham todas armado em contabilistas e acusar Luís Montenegro e o PSD de terem ludibriado as pessoas em relação ao montante da alteração fiscal que vai haver, o chamado choque fiscal. Ora bem, a questão já foi explicada milhentas vezes pelo Partido Social Democrata e pelo Governo, e vem de setembro de 2023. Ainda não se sabia que o Governo ia cair, ainda não sabia que havia eleições antecipadas. O que havia era as propostas para o Orçamento de Estado para 2024. E logo aí o PSD fez uma proposta de IRS que é os tais 1.500 milhões de euros. É a primeira. Depois o Partido Socialista aprovou, com maioria absoluta, uma proposta de Orçamento Geral de Estado em que a questão fiscal ia para 1.300 milhões de euros, mas o PSD votou contra. Este não é o orçamento na parte do IRS, pelo menos o resto do PSD, como é evidente, não pode alterar tudo, mesmo que faça um orçamento retificativo. Este não é o orçamento do PSD nem da AD. Porque façam bem as contas. Se o PS fez um orçamento com 1.300 milhões de euros de alívio fiscal e se acreditavam que a esse se ia somar os 1.500 milhões de euros do PSD, eram 2.800 milhões de euros. Depois não sabem fazer estas contas. Acham que isto era possível? Isto não é clarinho como água. É preciso estar a dizer, contas são estas. E, portanto, isto que o PSD está a fazer é o seu orçamento, aquele que apresentou em setembro de 2023. São 1.500 milhões de euros. Se o PS já lá meteu 1.300, isso não interessa. Está revogado. Neste momento, quando sair a lei, e vamos ver o que é que a lei, estamos a falar ainda por cima um bocado aéreamente, ainda não sabemos qual é a lei que vai sair em relação ao IRS e ao IRC. Qual vai ser a concretização disto. E em setembro de 2023, o PSD já tinha, na sua proposta, uma diminuição da maioria dos escalões. Só no segundo e no terceiro escalão é que não havia uma diminuição em relação àquilo que o PS propôs e aprovou. Depois, outra questão é em relação aos votos do Chega. O PS e o PSD, a sua margem eleitoral, a sua população eleitoral gira de uns para os outros. O Chega não vai aqui buscar votos nenhuns. E isto acontece nas legislativas e nas autárquicas. Vejam aqui em Odivelas. O PSD ficou com a mesma votação, o Partido Socialista também. Onde é que o Chega foi buscar aqui em Odivelas? Escuso de dizer. E no país foi a mesma coisa. Onde é que o Chega vai buscar votos? Não é ao PSD, não é ao PS. E, portanto, é isto que nós temos que raciocinar. A abstenção também diminuiu. Sim, também houve uma abstenção. É evidente. É evidente que é. E depois há muita gente a falar pelo povo português. É para o povo português, falou em 10 de março. Fez esta Assembleia da República. E se as pessoas pensam que, efetivamente, andamos sempre agora a convocar eleições antecipadas por dar cá aquela palha, pensem um bocadinho nisto. O povo português já falou. Quer esta Assembleia, quer negociações. E quer negociações, se possível, para todos os assuntos, com todos aqueles que tenham a ver com estes assuntos. E vão ser chamados todos. Aliás, a Ministra da Justiça, em relação à questão da corrupção e do pacote legislativo dessa área, está a falar com todos os partidos, com representação parlamentar. É só isto que eu tenho a dizer para já. Miguel.
Quer dizer mais alguma coisa? Miguel, vamos esquecer de dizer qualquer coisa. É para o mal. Não, gostava de deixar descansado o José Simões em relação a uma coisa que é. Então eu vou ter um problema que ando a evitar comer batatas. Eu vou deixar de comer, mas pronto. Claramente, e não escondendo aqui muitas daquilo que são as estratégias partidárias, é óbvio que os grandes partidos, PS, PSD, e eu aqui não tiro a CDU, o Bloco de Esquerda, e depois não há aqui muito mais. O João Carvalho e o Zé, permitam tratar-vos assim, terão ainda mais experiência nisto que eu vou dizer. Nós já vimos nascer muitos partidos como o Chega. Já os vimos nascer e já os vimos evaporarem-se. Agora, o Chega e esta atual composição da Assembleia da República é a escolha dos portugueses. Não vamos... Eu nunca tive, ou se calhar tenho uma visão completamente diferente de muitos camaradas meus do meu partido, isto vincula, aqui tenho que o dizer, só a mim. Bem-vindos à luta pelos portugueses. Cada vez mais é complicado fazer sair um português de casa para ir trabalhar numa associação, para ir trabalhar num clube, para ir colar cartazes de um partido. Estamos de acordo. O José é de Canessas, deixe-me dizer-lhe que estive 20 anos em Canessas, fiz mais de 30 ou 40 eleições, fui coordenador do PS em Canessas, e quando é para ir com um balde de cola, daquelas que se mistura com água e aquele pozinho, que a gente passado 3 dias ainda tem aquilo nas mãos, não sai com nada, e ir catrincha e colar cartazes, são os mesmos de sempre. Ou seja, nunca haverá, pelo menos de mim, atenção, não misturo aqui o Miguel Ramos neste campo com o PS, porque eu tenho uma visão completamente diferente. Hoje em dia, infelizmente, é muito complicado ir convidar pessoas para serem dirigentes nos bombeiros. É muito complicado. É complicado ir buscar pessoas para serem dirigentes num clube se o filho deles não jogar naquele clube. É muito complicado arranjar dirigentes para uma associação de moradores que são todos os malandros. Ou seja, dizer-lhe aqui claramente, e para que não fique qualquer tipo de dúvida, que eu sempre fui apologista de quem vem para ajudar, quem vem para ter opinião, que pode não ser a minha, pode não ser concordante com a minha, é sempre bem-vindo. E aqui deixar uma preocupação ao Rui, a gente às vezes precisa de perceber o que anda à nossa volta. A verdade é que a direita, neste caso a Iniciativa Liberal e o Chega, olham para o Bloco de Esquerda, se calhar como vocês olham para o Chega e para a Iniciativa Liberal. Ou seja, os extremos aqui temos que ter algum cuidado com eles, porque efetivamente a forma como se olham, se calhar até no fundo acaba por ser a mesma. Eles estão nos antípodas, vocês estão nos outros. Ou seja, acima de tudo, José, e até porque hoje é o primeiro painel em que estamos juntos, como disse muito bem, nunca me assustou que apareça a extrema-direita, a extrema-esquerda. Aliás, a minha ligação com a extrema-esquerda aqui em Odivelas foi sempre das mais simpáticas, com nenhum tipo de problemas, desde a Assembleia de Freguesia, as Assembleias Municipais, sem problema rigorosamente nenhum, que eu sempre tiveste... A etiqueta de extrema-esquerda no BE, de facto, é forte. Não, vamos ver, vamos então discutir política nacional. Toda a gente sabe qual é a origem do Bloco de Esquerda. Tem pessoas que vão da UDP ou PSR, que eram verdadeiramente a extrema-esquerda em Portugal. A questão não era denegrir, entre aspas, e o Rui permite-me ter esta confiança com ele para dizer isso, mas se colocamos o Chega à direita da nossa política nacional, a verdade é que se calhar um bocadinho mais à esquerda, não me vão dizer que são os verdes, não me vão dizer que é o livre, ou seja, se calhar do outro lado estará o Bloco de Esquerda. Mas a resumir aqui esta parte e dizer ao José que verdadeiramente eu fico muito feliz quando vêm pessoas com vontade de trabalhar, com vontade de mudar, e volto a repetir isto que é muito importante, que até podem ter uma opinião muito diferente da minha. Eu nisso tenho uma visão um pouco até diferente do meu partido, ou seja, há pessoas no PS que se assustam sempre que aparecem ideias radicais. Eu aprendi na vida que as ideias radicais devem ser ouvidas,
devem ser digeridas e depois devem ser dissecadas. Temos tido esse problema na Assembleia Municipal com grande parte das propostas do Chega. E perceber que quando o Chega tiver aquela maturidade política, como outros partidos até mais antigos não têm, de apresentar uma moção que depois no terceiro parágrafo, quarto, quinto, sexto, sétimo, não diz nada e é um ataque puro e duro contra determinado tipo de objetivo, quando aprenderem a ser poder, e isto é muito importante, quando tiverem que tomar decisões e quando acima de tudo tiverem que dar a cara por essas decisões e não desistam, aí sim nós iremos saber se o Chega será um problema ou não. Porque eu não entro naquela discussão que o deputado do Chega é isto, é aquilo ou outro. Há no Chega, há no PS, há no Bloco de Esquerda, acho que há em todos os partidos. É importante e aqui dar os parabéns por quem Canessas penso que tem estado a correr relativamente bem. Quando as pessoas vêm por bem, eu acho que devem ser sempre bem-vindas e bem recebidas e devemos sempre fazer um esforço para os receber. Porque não me queria repetir, mas a verdade é que a nossa sociedade civil, desportiva, corporativa, aquilo que quiserem chamar, tem muito déficit de mão de obra e de pessoas com disponibilidade para trabalhar e quem vier que venha por bem literalmente, pelo menos da minha parte, sempre foi assim, sempre será muito bem-vindo. Posso só dar aqui uma... Peço desculpa. Deixa eu falar. Eu também vou ser rápido. Deixa usar com o cartão. Também vou ser rápido. Tenho só duas notas. Uma delas, realmente, acreditar que haja essas convergências de pensamento, as audições a todas as forças presentes na Assembleia da República e que esses consensos não levem a retrocessos de direitos já adquiridos. Não haja retrocessos na igualdade de género, nas lutas LGBTQ, nos direitos dos trabalhadores. E isso realmente é algo que temos que ter em atenção e quem acredita nestas lutas, realmente tem que fazer o seu fincapé para que não haja retrocessos não podemos, nestas ideias que foram sendo vitórias ao longo do tempo e demoraram muito a ser conquistadas. E achas que é possível andar para trás? Se eu acho, basta ouvir as declarações de quem até está no governo, não é? Como Paulo Núncio, revogar a lei do aborto. Não é? Tudo pode ser revogável, haja uma maioria para isso, também já se ouviu. É possível. Não estava nos planos, mas eu não resisto a esta pergunta. Achas que aquele livro que foi apresentado há uns dias seria apresentado se o resultado de 10 de março não fosse aquele? Eu penso que sim, se calhar não teria tanto, não seria tão empolgado, se calhar. Aliás, se calhar passava mais despercebido se o panorama político tivesse mantido. Mas aqui também foi depois o aproveitamento, o aparecimento do Passos Coelho, vir cá à tona, todas as declarações que houve antes mesmo do próprio livro, não é? Porque acho que o livro não apareceu por geração espontânea, não digo eu. Não li, nem faço intenções de ler, muito sinceramente. Não é um tema com que eu me identifico. Mas eu acho que mais um aproveitamento também da comunicação social para empolgar todas estas questões do que propriamente. Ele aparecia na mesma, sempre. Poder a não ser tão badalado como foi neste momento. Zé, não, eu queria só dar aqui uma palavrinha ao Miguel. Vou-lhe levar isto como vou-lhe agradecer. Isto foi um welcome que ele me fez, basicamente, e dizer também que o Chega, já que mencionou Canessas, está em Canessas para servir a população, independentemente em quem votou. O Chega ou o Zé Simões? Eu estou a representar um partido e não me represento a mim próprio. Ok. Obviamente que as pessoas também os partidos são as pessoas, são feitos por pessoas. Mas enquanto eu estiver a representar o Chega, ali é ao serviço da população. Não tenho qualquer tipo de preconceito em aceitar, em aprovar propostas de outros partidos que sejam boas para a população, colaborar com o Executivo, ser crítico e chumbar aquilo que achar que não é correto, mas tudo aquilo que traga um benefício para as pessoas, o Chega está lá. Mudando de assunto, encerrando aqui este capítulo, eu ando assustado com a forma como o mundo se está a comportar
Começámos com a invasão da Ucrânia pela Rússia, numa operação especial, que não foi uma invasão, dizem eles. Depois avançamos ou recuamos para a outra ponta e temos aquilo que se passou ou que se está a passar na Palestina e Israel. E agora, para ainda baralhar mais as coisas, o Irão ataca Israel. E eu começo a ficar assustado, muito sinceramente, onde é que isto vai parar. Damos a volta ao contrário e começamos pelo Rui Santos. Também estás assustado? Estou um bocado, sim. Vamos começar então o conflito no Médio Oriente, Israel-Palestina. Já é algo que tem que ser tratado muito para trás, não nasceu agora neste ataque do Hamas. Não é? Toda a história tem sido violência de um cerco e de uma limpeza étnica. Temos que dizer isto é o que tem estado a acontecer. Não é? Vamos ver a história, a divisão que houve, a autoproclamação do Estado de Israel em 1948, se não me engano, apontei para aqui para não me esquecer, mas esqueci-me. É por essa altura. Mas é por essa altura. E depois todos os atos de violência que houve entre as partes e o resultado nunca foi resolvido e tenho medo que diplomaticamente isso nunca aconteça, muito sinceramente. O mundo fez de avestruz. Sim, a ONU, meteu a cabeça na areia, não é? Porque aliás a própria ONU tem a sua cota de responsabilidade, que é a criação de uma forma assim um bocado extemporânea dos dois Estados na altura, não é? E deixar depois tudo o que aconteça com a autoproclamação do Estado de Israel, que tem sido elevado sucessivamente, todos aqueles que não entram, não encaixam naquilo que eles pretendem, cada vez mais encafuados e postos dentro ou à parte e confinados, usando assim uma expressão que teve muito em voga há uns anos, e confinados naquele espaço. O que também não podemos tirar a responsabilidade também dos ataques que acontecem. Temos a realidade de muitas vezes serem ataques terroristas, mas todo este enquadramento histórico por vezes faz falta. Tal e qual como também, como estavas a referir da questão do ataque do Irão a Israel, que também acontece por um motivo, não é? Houve um ataque anterior de Israel, a solo, não é, por assim dizer, na embaixada na Síria, Damasco, peço desculpa, não é, anteriormente, onde supostamente estavam lá elementos de uma guarda e estavam a planear qualquer coisa. Porque isto também andamos sempre aqui no suposto né, basta também pensar na guerra dos 6 dias, também que aconteceu em Israel, ali na zona fronteiriça, porque supostamente estavam-se a movimentar tropas para invadir, não é? Estamos sempre no suposto, ou das armas químicas que aconteciam no Iraque, ou que estavam no Iraque, também levou à invasão há uns anos atrás. E estamos sempre nesta coisa do suposto acontecer, no suposto existir. Se bem que há certos casos que existem provas que as coisas estão a acontecer. Isto, acho que, como sabe, uma solução diplomática, há tantos anos que não sei se isso vai acontecer, ou se vamos acabar por assistir à extinção. Achas que é possível estas feridas todas, de parte a parte, serem curadas diplomaticamente? Eu gostava dessa solução, não é? Mas isto levava a uma reversão total do ordenamento do território como se conhece até hoje, não é? Naquela zona. Não estou a ver nem Israel, muito menos os Estados Unidos a te permitirem que isso aconteça. Não? Somos a ver, no meio de tantos conflitos, há sempre um país em comum. Não é? Iraque, Estados Unidos, na guerra da Ucrânia, Estados Unidos, Israel, Estados Unidos. Às vezes parece mais algo para poder financiar as próprias armas, né? A própria indústria do armamento. Eu nem falo que isso seja uma questão religiosa, porque já o foi em tempos religiosa e também do ordenamento do próprio território, mas agora parece mais uma questão mercantil a ver com o dólar. É a minha opinião, eu digo pouco que consigo perceber do que li. Miguel. Eu gostei que ele tivesse feito o trabalho de casa. Acho que é muito interessante. Eu tenho uma visão completamente diferente. É óbvio que o que está a acontecer é assustador. Eu tive a oportunidade de visitar a Ucrânia em 2012, quando foi o Euro, e a Ucrânia é um país lindíssimo. Agora completamente destruído, porque um líder de outro país
e decidiu, pura e simplesmente, fazer uma invasão. Com a suposta desculpa que o líder seria de extrema-direita, mais um par de botas. Mas eu acho que vamos ficar aqui num limbo até o mês de novembro, até às eleições americanas. Penso que nos próximos meses pouco ou nada venha a acontecer. Até pode acontecer que Israel mande uns mísseis que iria causar aqui algum transtorno, porque os espaços aéreos não são comuns. Mas acho que até às eleições americanas não irá acontecer muita coisa. Sendo certo que alguns países do Médio Oriente têm tido uma postura que eu iria quase dizer de loucura. Eu acho, e eu em tempos era daqueles que de vez em quando agarrava na Bíblia e abria ao meio e lia lá um parágrafo ou dois quando precisava da minha paz e daqueles momentos só para mim. E quando se abre a Bíblia e de repente se depara com conflitos que já duraram há 2000 anos, está tudo dito. Ou seja, aqui uma palavra de apreço para o Secretário-Geral das Nações Unidas, que tem tido uma postura muito forte, mas que pouco ou nada tem valido. A Rússia, os Estados Unidos, os principais países europeus, muito envelhecidos, permitiram uma União Europeia, uma NATO, uma União Atlântica fraca, que não consegue dominar como já dominou no passado, e depois vamos perceber tudo o resto. E aí sim é assustador. Reparem que não foi na Ásia que houve a Primeira Guerra Mundial. Não foi na América do Sul que houve a Segunda Guerra Mundial. As guerras mundiais aconteceram na Europa. Tiveram depois extensões para outros países, mas foi na Europa que aconteceram. Ou seja, eu acho que a questão religiosa que acabou, mas que ainda está muito em voga, e a divisão que tem acontecido, é assustador no sentido em que, honestamente, ninguém pode dizer o dia da manhã. E quando vivemos dias em que não sabemos o que é que vai ser o dia da manhã, é de facto. Eu outro dia abria o telejornal, naqueles momentos quando chegamos a casa ao fim do dia, estou a fazer zapping e de repente descubro que o Irão, a primeira notícia que aparece é que o Irão assaltou um navio com a bandeira portuguesa. E pensei, bem, lá vou ter que ir para a guerra. Agora é que é a primeira vez que tenho que ir para a guerra. Foi o primeiro pensamento que tive efetivamente. É assim, quando chegamos a este estado, eu diria de loucura controlada, mas... Controlada? Eu acho que sim. Eu assustava-me, por exemplo, a posição da China e comecei a aceitar que a China é um país que não tem, por exemplo, nenhum interesse em entrar numa guerra. Porquê? Pode fornecer a guerra toda. Eles fornecem a guerra toda. Aliás, com entregas em 24 horas, que é uma coisa fantástica, que eles já conseguem fazer. Eu nunca tinha aderido a uma destas plataformas agora modernas chinesas e descobri que faço uma encomenda diretamente para a China e em 48 horas os CTT portugueses, que cartas às vezes de semana a semana, estão a entregar à minha porta de casa uma encomenda vinda da China num armazém que depois descubro que era o Ponto Alto. Mas pronto, eles estão efetivamente em todo lado. Ou seja, eu penso que a China, que era aqui, se calhar, a maior mola impulsionadora, de alguma das formas, já percebeu que o interesse que tem é um puro interesse económico. Ou seja, e até pensei que Teherão tivesse efetivamente uma mesma lógica. Ou seja, Teherão, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, deve estar com os cofres tão cheios que já nem se preocupa em extrair petróleo. Só em drones, o que já não deve ter vendido, deve ter batido todos os recordes. Ou seja, paralelamente a tudo isto, o que é que eu quero dizer? Há demasiados interesses, grandes, pequenos, mas há demasiados interesses a controlar tudo isto. Quando os líderes do Hamas se quiseram refugiar, e eu fiquei com esta imagem na cabeça, fizeram-no num dos maiores hotéis e mais caros do mundo que existe no Dubai. Ou num daqueles Emirados, penso que não era no Dubai, se não era no Dubai, era um daqueles Emirados lá. Ou seja, isto se fosse nos anos 60,
a reunião ou os contactos seriam nas catacumbas de uma gruta qualquer na Síria. Não há algum túnel. Ou num túnel. Não, foi num dos hotéis mais caros dos Emirados Árabes Unidos, ou assim, uma coisa qualquer do género. Ou seja, aqui a prova de que há muita coisa por trás. E que nós, de facto, somos muito pequeninos, mas já lá temos um navio com uma bandeira nossa registada na Madeira que está envolto para já. Há alguma coisa que eu espero que este recém-ministro dos Negócios Estrangeiros consiga reunir muito rapidamente e que, se não conseguir reunir, que faça já de imediato a expulsão do embaixador do Irão como retaliação pelo ataque a um barco que tem a bandeira portuguesa, e penso que essa é daquelas medidas que têm que ser tomadas assim de imediato, porque senão continuaremos sempre a ser muito pequeninos. João Carvalho. Eu começava a fazer uma coisa que esta questão das questões religiosas são uma espécie de guarda-chuva para cobrir as ambições dos homens, as ambições desmedidas dos homens. E isto já vem desde tempos imemoriais, desde as guerras no centro da Europa entre protestantes e católicos, etc. Quando as religiões, basicamente, todas as religiões, a religião cristã, a religião islâmica, o budismo, o hinduísmo, pregam a bondade, a serenidade, o perdão, a compreensão dos homens. Portanto, eu fico piurso quando ouço falar que isto são questões religiosas. Não são questões religiosas, são as ambições dos homens. Vejam a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte não é uma questão entre católicos e protestantes. É ambições dos ingleses que não querem perder uma fatia de terreno e os negócios que lá têm, com os irlandeses que querem apenas juntar-se numa única nação, não é? Portanto, não venham com as questões religiosas. Mas voltando ao assunto que o Henrique falou, do Irão e de Israel. Temos que ver como é que isto surge. Surge quando a intervenção de Israel em Gaza está a levantar um coro cada vez maior de protestos internacionais para todos os crimes que Israel está a cometer e o genocídio que está a fazer. Porque Israel não consegue ganhar a guerra contra o Hamas em Gaza. E, portanto, aquilo que eles estão a fazer é disparar sobre tudo o que mexe. Sejam crianças, mulheres, hospitais, agências internacionais e os seus elementos a funcionar com a autorização do próprio exército israelita, e pode ser que no meio daquilo tudo lá morra um outro tipo de Hamas. Mas reféns não os conseguem libertar todos, não conseguem eliminar o Hamas da faixa de Gaza. Ainda existem. E tanto, tudo isto começou a gerar um coro internacional. O próprio presidente Biden anda a ficar piurso com o Netanyahu, porque ele não liga rigorosamente nenhuma àquilo que os Estados Unidos estão a abastecer de armas, e ele não liga nenhuma aos conselhos do Biden, não é? Então, Netanyahu precisava de alterar esta situação internacional. E eles sabem como é que o onde fazer. E vai um míssil, ou 2 ou 3, para a embaixada do Irão em Damasco. Já sabiam, evidentemente, que o Irão ia retaliar. Sim, porque o Irão não são daqueles que dizem pronto, a gente não liga. Mandaram para lá aquilo, mas a gente não vai responder. Claro que vão responder. Mas como é que eles responderam? Mandaram centenas de drones, centenas de mísseis, que foram todos neutralizados. Curiosamente, segundo as notícias internacionais, a única vítima foi uma criança árabe beduína que levou com os estilhaços de um desses drones ao cair no chão. Ou seja, Israel calculou isto tudo, não é? E agora, de facto, a opinião pública internacional começa, digamos, a falar só de Israel, coitadinhos, etc, e coisa e tal. Mas isto não tem ponta para onde se lhe pegue, porque efetivamente, se nós vimos isto em 1948, quando é criado o Estado de Israel, não havia Hamas, não havia Organização de Libertação da Palestina, não havia Jihad Islâmica, não havia Hezbollah, não havia nada. E em 1948, o primeiro ato terrorista que houve na Palestina foi uma organização sionista que rebentou com o Hotel King David, em Jerusalém, onde estava alojada os responsáveis do mandato britânico da Palestina, que era o que ocorria naquela altura. Mataram mais de 100 pessoas, a maior parte ingleses. As pessoas esquecem-se disso.
E passados anos, o organizador deste atentado bombista, chamava-se Menahem Begin, foi primeiro-ministro de Israel com a condescendência de todos os Estados. A OLP só vem a ser fundada, eu tenho aqui as datas, em 1964. Os palestinianos foram expulsos logo a partir de 1948. Foram 700 mil. Em 1967, na Guerra dos 6 Dias, foram mais 500 mil. Hoje, esses e os seus descendentes são 5,6 milhões que vivem em 68 campos de refugiados espalhados pelo Líbano, pela Jordânia, pela Cisjordânia. E são pessoas que vivem apenas do auxílio das organizações internacionais. O que é que estavam à espera? Isto é o maior campo de recrutamento de terroristas que pode haver do mundo. Estas pessoas estão revoltadas porque foram expulsas das suas terras, não puderam regressar. Existe uma declaração das Organizações das Nações Unidas no sentido do retorno destas pessoas, que Israel nunca cumpriu. A única coisa que tem feito foi ampliar os colonatos. Já houve outras resoluções da ONU no sentido de eles não avançarem com os colonatos. Eles fingem que sim, mas que não. E hoje em dia, digamos, a Palestina está espalhada por tudo o que é campo de refugiados, que é um magnífico campo de recrutamento, não é? A Fatah é fundada em 1959, a Jihad Islâmica em 1981, o Hamas em 1987. Portanto, até aí não havia nada. É Israel o principal causador daquela situação. E porquê? Porque com todo o financiamento que veio dos Estados Unidos, quer em termos de meios materiais, meios para a agricultura, meios militares, não é? Epá, e depois não me venham dizer que somos antissemitas. Eu não sou antissemita, não é? Eu sei o que é que foi o Holocausto, porque em Portugal a minha família acolheu cá muitos refugiados que vieram de Israel. Portanto, a atuação de Israel ao longo destes anos, transformando os israelitas, os palestinianos, desde 1948, em membros do Hamas, mesmo sem existir um Hamas, é que são os causadores disto tudo. E, no entanto, fazem-se coitadinhos, porque têm todo o auxílio internacional, não é? E não conseguem, efetivamente, que a situação se resolva. Já inicialmente, no tempo do mandato britânico, até se pensava que Israel pudesse ser uma sociedade multiétnica. Era a primeira coisa, não é? Não foi possível porque Israel nunca quis, não é? Depois passou-se para a solução dos dois Estados, que Israel também não aceita. E, atualmente, existem alguns países, e aqui até posso falar um pouco da posição que o Luís Montenegro tem assumido nos últimos tempos, porque, de facto, há duas maneiras de poder fazer isto. Uma é avançar individualmente, como está a fazer o Pedro Sánchez em Espanha, e falar com vários países no sentido de unilateralmente cada país reconhecer o Estado da Palestina. Outra coisa é aquilo que privilegia, digamos, que o Partido Socialista privilegiou, que o Luís Montenegro também está a privilegiar, e tentar fazê-lo no seio da União Europeia. Porque tem mais força, não é? Porque tem mais força. De facto, seria muito importante que a União Europeia, como um todo, reconhecesse o Estado da Palestina. Isso seria um grande avanço. É claro que isto é difícil fazer. Quando foi da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos judeus que foram empurrados para Israel não queriam ir para Israel. Os sobreviventes do Holocausto queriam ir para a América. Porque eles sabem que na América é que se é rico, não é? Mas os judeus americanos, que já eram uma forte potência nessa altura, não os queriam lá. Não gostam de concorrência. Então empurraram-nos naqueles célebres barcos para Israel, alguns dos quais foram contrariados. Como contrariados foram aqueles que depois, na União Soviética, foram expulsos também por Stalin. Foram os mais uns milhares que vieram engrossar que eles foram obrigados a emigrar para Israel. Para mangas, vou-te pedir que sejas Acabei. um pouco. Sim, porque isto também é complicado de falar, porque há toda uma história. Uma envolvência. Eu vou ser mais curto, até porque concordo com grande parte do que o João Carvalho disse. Realmente o Estado de Israel tem feito tudo e mais que tudo com este genocídio que tem feito. Eu sou a favor da paz, sou a favor do diálogo, sou contra as guerras, sou contra o armamento, sou a favor do desarmamento.
E no Médio Oriente o que se tem assistido é, portanto, guerras, escaladas de violência, não param os ataques contra civis, contra crianças, e as resoluções que a ONU aprovou. Por exemplo, eu lembro que a ONU aprovou há já umas décadas uma resolução que era o povo palestino fazer o seu país e ter as fronteiras que existia em 1967, se não me engano, e isso nunca foi. E apesar de todos os apelos que o António Guterres tem feito em termos da ONU, ninguém tem dado a palavra. E, portanto, o armamento, os grandes países, neste caso os Estados Unidos, continuam a vender armamento, os outros países continuam a vender armamento e continuamos em guerra. Em relação a esta última, eu acho que esta última coisa foi um bocadinho a brincar. Foi aquilo que o João Carvalho disse. Israel quis tirar, porque Israel tem uma grande oposição interna dentro do país. E quis tirar das pessoas falarem dos mortos, das crianças mortas, dos hospitais que já não existem. Às vezes nós estamos a ver na televisão e dizemos, mas ainda há algum prédio em pé? Mas aquilo está tudo destruído. E ele mandou, ele sabia para onde é que havia de mandar, Irão. Só que o Irão, eu penso, e não é a minha área muito internacional, mas penso que o Irão também fez um bocado a brincar. Que o Irão avisou com 72 horas de antecedência que ia mandar. E então, a Força Aérea dos Estados Unidos, a Força Aérea Inglesa e mais a cúpula de ferro que existe em Israel, já sabia 72 horas antes que vinha os mísseis daquela zona, daquela e daquela, e que apanhavam. Portanto, eu penso que se o Irão quisesse fazer moça, não avisava, e sem ninguém saber, a mandava, e se calhar aí tinha feito moça, tinha feito mais uns milhares de mortos, o que não é isso que se quer. Portanto, eu sou a favor do diálogo, penso que é difícil, e se calhar lá com o diálogo. Estou como ali o Miguel disse, as eleições dos Estados Unidos são capazes de mexer com isto tudo. Esperamos que não, mas são capazes de mexer. Esperamos que seja para o lado positivo e não para o lado negativo. E, portanto, essencialmente, eu penso que a vida das pessoas tem de ser valorizada e tem de ser defendida. E, portanto, pela paz, pelo diálogo, contra o armamento, contra as guerras. Acho que não vejo perigo, por um lado. Se calhar amanhã ou depois já vão dizer que a gasolina ou o gasóleo vai subir porque no Médio Oriente está a ser o barril do petróleo mais caro, é normal, mas também já, antes de haver guerra, já nós quase todas as semanas subia 2 cêntimos, descia 1 cêntimo, subia 3 cêntimos, descia 1 cêntimo. É realmente, mas causa preocupação a todos nós. José Simões. Bom, já foi dito aqui muita coisa, quase tudo. Antes de mais, lamentar toda a perda de vida humana em qualquer conflito. Relativamente a este episódio de Israel, enfim, isto na minha opinião, é um assunto sem fim à vista. É um assunto sem fim à vista. Isto já vem de há muito tempo, desde a declaração do Estado de Israel. Há ali um conflito entre judeus e árabes. Sempre houve, de guerras. Mas, obviamente, que esta situação dos reféns e do ataque foi feito pelo Hamas, a organização terrorista que tem como na sua carta, como primeira regra, destruir o Estado de Israel, veio agudizar ainda mais esta situação. Ora, Israel retalia contra o Hamas. Pronto. Isto também está a sofrer ali uma oposição interna, porque os próprios judeus estão contra, já acham que já é um exagero. De alguma forma, há quem diga, os especialistas políticos, que isto é uma forma também de Netanyahu agarrar o poder, porque já andava ali com algumas crises internas. O que é certo é que, pronto, ele vai até às últimas consequências para eliminar o Hamas. Não olha a fim, não olha a meios. Também, para ser honesto, eu não concordo. Acho que é uma barbárie. Mas Israel avisou dos ataques para a população se mover daqui para aqui, daqui para ali. Mas depois foi lá matou. Quando a população ia, a população foi para baixo, vendo o mar, em direção ao mar. Mas depois foi lá, mandou ir para baixo. Mas depois caíram lá as bombas, matou. Portanto. Sabe que quando há uma guerra, há sempre danos colaterais. E estamos a falar de um território que é tecnicamente urbano. O Hamas também se está a servir da população como escudos humanos. Essa é que é a verdade. Isto é a minha opinião. Claro. Pronto. Cada um tem a sua. Para mim, também, o grande ator ali, o destabilizador, é o Irão. O Irão é que destabiliza ali porque fornece armamento ao Hamas, ao Hezbollah e por aí fora. Tanto na Síria, tanto em Damasco.
e acaba sempre ali por ter alguns interesses. Ainda sobram os drones para a Rússia. Sobram. Quer dizer, é drones de low-tech. É drones de low-tech. Eu acho que vai na volta até comprar a China e depois vende à Rússia mais caro. Mas o Irão estava a ver ali, isto é a minha opinião e segundo aquilo que eu também consegui apurar sobre os especialistas na matéria, Israel estava a fazer comércio com a Arábia Saudita, com a Jordânia e com outros países. E o Irão, por algum motivo, não veio aquilo com bons olhos. E então resolveu destabilizar a situação, potenciando esta situação do Hamas. Isto é o que dizem os especialistas, não sou eu. Claro, estamos perante uma situação que é um barril pobre. Não sei se isto é... O que é certo é que a população ali de Gaza é que está a sofrer as consequências. Agora, é necessário chegar a um entendimento, não sei como. O problema é que também Israel tem sempre um amigo americano por trás, que o defende. E como disse aqui bem, o Joe Biden tem que puxar as orelhas a Netanyahu com mais força, porque não está a surtir efeito. Relativamente à Ucrânia. A Ucrânia foi invadida por uma operação especial, não é? Especial. Essa operação é uma invasão de um Estado soberano, não é? Que está inserido na Europa, porque pura e simplesmente não quer acatar as ordens de um senhor que se chama Putin, que é um senhor que atropela tudo e todos que vão contra as opiniões dele, seja internamente como externamente. Portanto, começou com a questão das negociações da Ucrânia entrar na União Europeia, invadiu a Crimeia, invadiu o Donbass e por aí fora. E agora a questão da NATO, isso são outras questões militares e bélicas. Recordar que Portugal está na NATO e tem obrigações com a NATO, fazemos parte da NATO e somos membro fundador. Desencadeou-se então esta ação. Crimes de guerra, etc, etc, etc. Onde é que isto vai parar? Não sabemos. Depois da Ucrânia, se conseguir, quem é que é a seguir? Temos de ter muito cuidado. O Miguel disse bem, guerras mundiais começaram na Europa, todas foram na Europa. Temos de ter muita atenção a isto, com muita preocupação. Eu também tenho medo, não é? Penso que, para ser muito breve, que o tempo está a acabar, é a minha opinião sobre esta matéria. E pronto, e assim chegamos ao fim deste informalidade. Não podemos destacar nada do Conselho de Leão? 2 minutos. Força. Não, eu só queria destacar, se me derem 2 minutos, Força. é dar a todos. Eu queria destacar 2 coisas que se realizaram e uma coisa que se vai realizar. 2 coisas que realizaram-se, porque realizam-se há muitos anos e muitos anos. Uma delas é as festas de Canessas na Páscoa e a outra foi o torneio de CAC que infelizmente, dava agora conversa para 1001 palavras, não se realiza junto a nós e teve-se realizar no Alto de Lisboa, porque a Câmara de Lisboa há uns anos destruiu o campo do CAC para ser uma feira popular e agora não há feira popular e não há nada e portanto aquilo está. E depois, o que vai acontecer, que eu quero aqui destacar, é no próximo fim de semana, as conferências democráticas do posto de comando. São umas conferências que têm o Jorge Martins, que nós todos conhecemos como um dos principais mentores. Vai ter durante o fim de semana vários painéis, vai também ter música, vai também ter livros sobre o 25 de Abril, essencialmente sobre os 50 anos do 25 de Abril. Vai também contar um pouco da história de como é que nasceu o posto de comando. A minha único lamento, ou o meu único ponto de interrogação, é que eu pessoalmente pensava que estas conferências democráticas do posto de comando, no ano em que faz 50 anos, o 25 de Abril, fossem na sala do posto de comando, que até tem portanto, uma sala com cerca de 80, 90 lugares. Possivelmente porque aquilo agora não é da tropa, é da GNR, como nós sabemos, infelizmente há uns anos. Não é da GNR. Está bem, mas está dentro de um espaço da GNR. Sim, o espaço do núcleo museológico é gerido Pela Câmara Municipal de Não é gerido pela Câmara Municipal de Odivelas. A Divisão de Património e Cultura do Exército é que gera aquilo. Portanto, é um poder dentro Eu do outro. pessoalmente pensava que estas conferências deveriam ter sido no posto de comando. Acho que inicialmente estavam previstas para lá. Eu estranhei e agora apareceu na escola secundária de Campo Freire. Nem na junta de freguesia é, portanto, é na escola secundária de Campo Freire. Mas isso não invalida que eu aqui, portanto, dê os meus parabéns à organização e que façam, portanto, um apelo a que a participação nestas conferências a comemorar os 50 anos na freguesia da Pontinha. Alguém quer... Sobre este aspecto, eu tenho andado a perguntar na Assembleia Municipal como é que
existe uma Comissão Nacional para as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. Eu tenho andado a perguntar como é que elas têm articulado com o município e até com a Junta da União de Freguesias da Pontinha e Famões em relação a isto. Agora, vejo aqui uns outdoors muito bonitos das realizações que vão ser feitas pela Câmara Municipal e pela Junta de Freguesia, em que cá embaixo aparece o logotipo da chamada Comissão. O que eu ainda não percebi é se a Comissão mete o logotipo das comemorações que são feitas pela Câmara de Odivelas e pela Junta da Pontinha, ou se elas assumem também essas comemorações, como parece realizar dizer o logotipo. Porque eu até hoje ainda não consegui perceber o que é que anda a fazer essa Comissão Nacional dos 50 anos promovida pelo Partido Socialista no anterior governo. É que, quanto a mim, eles andam a fazer zero. E, portanto, muito bem que a Câmara Municipal faça, que a Junta de Freguesia faça, mas eu continuo a achar isto um bocado assim, retorcido, no sentido de se associarem a uma coisa que não é delas. Porque não me deram a ponta de um chave para isto. Nem de um chave, nem da organização, nem de sexo. Se calhar depois aparecem lá, sentadinhos na primeira fila. Mas a Comissão Nacional para os 50 anos de 25 de Abril é um nabo morto. Aproveitar já agora, mudar aqui a temática A e ir questão para a área é que o desportiva. funcionário vai ter que ser embora. Em 2 minutos, dar os parabéns a 2 das equipas de um clube a que eu tenho muito orgulho em presidir, da Academia de Patinagem de Odivelas, do Odivelas Show Team, que foram recentemente vice-campeãs nacionais, uma delas em grupos pequenos de show no Campeonato Nacional que se realizou em Paredes, e também nesse campeonato o Grupo Júnior, que é uma grande esperança da patinagem que nós temos em Odivelas, que também se sagrou vice-campeã nacional, e que as 2 equipas foram apuradas para o Campeonato da Europa, e a equipa de grupo pequeno foi apurada para o Campeonato do Mundo, sendo que o Campeonato da Europa é já em maio, na segunda semana de maio. O Campeonato do Mundo é em setembro. Irão disputar-se ambos em Itália, e daí eu há pouco estar a questionar se havia informalidades de semana sim, semana não, ou de 15 a 15 dias, porque irei acompanhar essas equipas na sua deslocação, e a única questão era essa, e aproveitar para dar os parabéns a essas grandes atletas. Das 28 atletas, 23 são de Odivelas, e é um grande orgulho conseguir termos isto no nosso concelho. Subscrevo. Mais alguém? Eu só mesmo para terminar, não vou voltar aqui à parte do conflito, estávamos a falar, já acabou. Também não vou falar do 25 de Abril, já foi aqui falado, mas sim também que Abril é o mês da prevenção dos maus tratos infantis, em todos nós temos de ter uma voz muito ativa na prevenção, nessa mesma prevenção que tem que ser feita, e estamos também nós, salvo aqui a redundância, sermos parte ativa na comunicação de problemas que possam surgir e apoiar o trabalho de todas as CPCJ existentes no país, e no nosso caso, aqui a nossa de Odivelas, que precisa de todas as vozes que consigam falar para que se consiga combater este malfado que ainda persiste nos dias de hoje. Muito obrigado a todos. Os problemas técnicos que tivemos no princípio atrasaram-nos um pouco. Estamos mesmo já, ultrapassamos todos os limites possíveis. Vamos ter que ficar por aqui. Conto convosco na próxima semana. Conto também com todos aqueles que queiram participar através das redes sociais, que espero que já o possamos fazer com mais condições na próxima edição. Boa noite, terça-feira. Vamos cá estar de novo, 23 de abril, 21h30. Muito obrigado pela vossa companhia e esperemos que tenham uma boa semana. Boa noite.